Agora, além de conteúdos que eu consumi durante a semana, também quero compartilhar aprendizados ou coisas que eu queira compartilhar durante a semana que aconteceram no meu trabalho também. Eu vou começar com uma que me chamou bastante atenção aqui. Eu tenho um cliente de consultoria que a gente trabalhou por 6 meses com ele, fazendo toda uma organização interna dos setores da empresa. Como todos os setores não era possível implementar nesses 6 meses, a gente definiu os principais e organizou todo o processo deles para acontecer. E aí a gente foi implementando time por time. Em 6 meses, os principais times já estavam utilizando e estava tudo muito funcional, porque lá dentro era como se fosse papel de pão, assim. Ninguém sabia o que cada um estava fazendo, os gestores não sabiam em qual etapa que estava o projeto, tinha sempre que perguntar para uma pessoa para saber como é que estava. E a organização que a gente fez através da ferramenta Notion resolveu isso, porque além deles terem toda a visão projeto, eles têm também a visão de equipe e a visão de indivíduo. E mais, com a inteligência artificial do Notion, eles conseguem fazer uma simples pergunta com áudio e eles têm toda a atualização do processo e do projeto. Junto isso, a gente criou várias boas práticas ali para a empresa, para eles fazerem atualizações diárias nas suas tarefas. Isso ajudou muito dentro da gestão. Só que eu fiz uma reunião com eles e um dos donos chegou para mim e falou: "Cara, isso aqui é muito legal, mas não move o meu ponteiro. Eu preciso de você para algo maior aqui agora. Porque isso aqui resolveu o problema de gestão dele, mas não resolveu o problema de decisão." E quando eu falo de decisão, não é em relação aos projetos, mas sim referente a dentro da empresa. Os boletos que chegam, atualização financeira desses projetos, atualização do pagamento desses projetos, previsibilidade em agenda. Tudo isso o Notion pode até fazer, mas ele não foi feito para isso. E isso envolve outras ferramentas financeiras dentro da empresa. Então a gente sempre vai estar olhando esses dois pontos. Algumas ferramentas ou algumas metodologias, elas vão melhorar na sua gestão, outras na decisão e outras nos dois. E por que eu falo decisão nesse caso? Porque a partir do momento que ele vê as coisas, ele consegue tomar decisões. E a gente cuidou da operação dele. E aqui a gente está cuidando das decisões de gestão dele também. Dia 14 de agosto, o Notion fez uma atualização bem interessante nos seus agentes. Essa atualização do Notion, ela não é necessariamente nova, mas ela é muito importante. Que agora, o AI Meeting Notes, que é o que faz a transcrição das reuniões, agora ela pode trigar um custom agente. O que isso significa? Ela pode servir de gatilho. Quando uma reunião terminar, um agente já pode automaticamente fazer alguma coisa. Por exemplo, sempre que uma reunião acabar, eu quero que você pegue as tarefas e já transforme elas dentro da database em tarefas, marcando as pessoas e colocando tudo que for necessário. Ou, sempre que acabar a reunião, quero que você notifique tal e tal pessoa para que ela possa ler como que foi essa reunião, o resumo dela. Dá para você fazer o que você quiser através disso. Uma vez que o final de uma reunião se torna um gatilho para um agente, o agente pode fazer o que você quiser. Então ele se torna uma ferramenta de gestão aqui para você, que ele já vai trabalhando, e a decisão vai, por exemplo, dependendo do que foi falado ali na reunião, pode se tornar um ticket. Depois se torna a decisão da equipe de pegar esse ticket e resolver ele ou não. E trabalhar com os agentes dentro do Notion acaba sendo melhor do que você usar agentes externos. Mesmo que sejam conectados, é um gasto a menos, porque você vai ter que fazer um MCP ali para poder trabalhar no Notion. E aqui já tá dentro. Queria saber, na tua empresa, na tua equipe, tem alguém que cuida das assinaturas que vocês possuem? E qual a recorrência que essa pessoa analisa se está sendo realmente utilizado? Eu digo isso porque é muito normal as empresas ter uma limitação de orçamento para colocar ferramentas no seu uso, só que muitas vezes é tomado más decisões, como às vezes faz uma assinatura anual sem precisar, às vezes tem assinatura sem utilizar, e aí quando realmente precisa de uma ferramenta, não tem orçamento para poder assinar. Então é sempre importante que você tenha uma pessoa responsável na empresa ou na equipe por olhar uma vez por mês, pelo menos, essas assinaturas e ver se todas elas estão fazendo sentido. Eu tive uma reunião essa semana com um cliente e a gente estava passando esse aperto de orçamento para poder utilizar a inteligência artificial do Notion para mais pessoas, porque a empresa é muito grande, são 40 pessoas que precisam utilizar. E aí eu comecei a questionar algumas assinaturas que eles tinham hoje. E aí esse trabalho que eu fiz com eles é um trabalho que dentro da empresa pode ter uma pessoa olhando recorrentemente. Então digamos que a gente tem assinatura A, B, C, D, né? N assinaturas e a gente tem sempre um custo, né, de cada uma delas. Se você olha de forma recorrente, às vezes você olha e pensa assim: bom, a assinatura A não tá fazendo mais sentido, vamos cortar ela esse mês. A assinatura B segue fazendo sentido, então a gente mantém. A C também. A D, pô, não tá mais usando tudo isso, então vamos cortar e fazer um orçamento menor. Porque quando você pega esses pontos aqui, você consegue uma grana para poder utilizar no que realmente importa. E às vezes tem uma assinatura aqui precisando, que vai realmente mudar o teu projeto, mudar o teu processo, que é o caso delas, e a gente tá fazendo justamente esse estudo. O que a gente pode cortar, o que a gente
gente pode cortar total. E outra, assinatura anual, ela dá desconto. Só que tem que pensar muito bem em relação ao seguinte: você vai realmente precisar sempre dessa ferramenta? E é uma ferramenta que você usa há bastante tempo a ponto de não ter que trocar ela? Porque nessa era da inteligência artificial, por exemplo, é muito comum a gente passa uma semana, parece que uma ferramenta entra em cima da outra e a outra já não presta mais, as pessoas querem mudar. Então toma cuidado com isso também. Eu, particularmente, eu faço assinaturas anuais para coisas que eu utilizo há mais de 4 meses sempre. Eu vejo que sempre eu tô usando. Aí, pô, isso faz sentido, eu não vou mudar por hora. Se não, vale a pena você pagar mais caro e mensal, porque você tem o controle entre um mês e outro. Por mais que você pague mais caro, às vezes você usa 2 meses e para, e depois volta daqui 3 meses. Só que quando você fecha o ano, você economizou dinheiro no final das contas e teve flexibilidade para fazer essas mudanças. Então é muito importante que você tenha uma pessoa olhando para isso de forma recorrente e questionando sempre. Encontrei no Product Hunt, ela tá no top 2 ali de utilização de backs, a Clara AI, que nada mais é do que uma ferramenta de inteligência artificial para não deixar a pessoa que entra no teu site sair de lá sem resposta. Ela tem rosto e voz sintética, então você pode tanto conversar com ela aqui quanto escrever no chat, tirar suas dúvidas, e ela faz meio que aquela primeira etapa de vendas, porque normalmente quando você tem um site, a pessoa entra nesse site e aí quando ela tem dúvida ou quer entrar em contato, ela te manda uma informação, a informação chega para você e depois você entra em contato com ela. Então tem um gap. E a ideia da Clara AI é justamente tirar esse gap. Ela já te responder as dúvidas ali, caso você tenha dúvida, ela te manda diretamente para uma parte de vendas. Então ela qualifica o lead já na hora que ela entra. Eles até divulgam um ganho de 10% no pipeline. Eu acho que é o número deles, assim, né? Acho questionável. Mas eu acho que o ponto que é legal desse aqui é que a gente nunca vai ter uma pessoa 24/7, um ser humano 24/7 no teu site para atender a todo momento. Eu acho que esse é um ganho interessante, que você tem uma pessoa que você treina, aliás, uma pessoa não, uma inteligência que você treina, ela responde as coisas para a pessoa e ela já sai dali com alguma coisa, sabe? Porque a todo momento que você gera lead pro teu site entrar, às vezes você gasta com AdSense para entrar pessoas no site. A pessoa entra no site e ela não é bem informada, não é bem sinalizada ali, ela vai embora e você gastou dinheiro. Então, nesse caso, é interessante. Eu gosto de jogar honesto. Então, se eu fosse colocar alguma coisa dessa no site, eu ia deixar bem claro que é uma inteligência artificial, que a ideia é só tirar o raso das ideias. Qualquer dúvida rasa, a pessoa tira ali com a inteligência e aí ela fala, vou te levar para um humano agora, e te leva para uma pessoa de fato. Eu acho que isso joga mais honesto. A pessoa sabe que é uma inteligência artificial, mas você dizer que é, eu também acho que é um jogo honesto que eu faria, pelo menos. Eu tenho muita vontade de ter isso aqui no site, na ideia de fazer o seguinte, ao invés da pessoa navegar o teu site e procurar o que é melhor para ela, por que não ter algo aqui onde a pessoa conversa com essa IA e essa IA traz a solução do tipo, olha, esse produto do Lucas é perfeito para você, para tua necessidade. Isso ganharia tempo, né? E às vezes seria mais assertivo do que a pessoa olhar alguma coisa e achar que presta para ela e na realidade não presta. Então eu acho que é bom ter usado com cautela isso aqui, mas vale, achei bem interessante. Não é barato, mas assim, o que é interessante, se você tiver um site que não tem muito giro, muito fluxo, compensa. Porque olha, ele tem um starter já que funciona no plano free. E eu tinha visto aqui, ó, para empresas com menos de 10 mil visitantes por mês. Então já dá para você fazer um teste aí e ver se funciona para você. Aqui funciona tanto o chat quanto o vídeo. Então você pode escrever, conversar com a pessoa aqui tá em texto. Se você mandar em vídeo, ela também aparece, demora um pouquinho, mas eu vou mostrar para vocês verem como que parece até natural, assim. E o que é legal também, ela consegue agendar reuniões com você. Então aqui ela tá ouvindo a pessoa, tá em inglês aqui, então talvez ela não entenda o que eu tô falando. Mas o interessante que eu achei é a possibilidade até mesmo de marcar reuniões automáticas. Então você já sai com uma reunião com o vendedor aqui, sabe? A Anthropic vai trabalhar com marcas da água nos textos do Claude agora. E não só ela. Várias inteligências artificiais vão ter que fazer isso por uma lei que tem na União Europeia. Então a Anthropic vai adicionar marcas da água às futuras saídas de texto do Claude para atender à conformidade de lei de inteligência artificial da União Europeia, sem impacto visível na qualidade, no texto. Você não vai conseguir enxergar nada, mas eles vão conseguir enxergar se aquele texto foi criado por uma inteligência artificial e principalmente nesse caso pelo Claude. A ideia é eles terem uma estatística de confiança de que aquele texto em algum momento foi gerado pelo Claude. Ele até fala assim, ó, que essa chave que eles vão criar só vai responder probabilidade de que parte desse texto tenha sido escrita pelo Claude. Isso não confirma de fato se o texto foi escrito por um humano, nem se foi escrito por outra inteligência artificial. A detecção também não vai funcionar bem para amostras pequenas ainda. Isso acontece porque a inteligência artificial, principalmente o
cloud, ele gera palavra por palavra. E tudo isso trabalhando numa matemática de padrões. Então, baseado nisso, ele consegue identificar os padrões dos padrões que ele selecionou. Então, aqui ele responde também que as marcas da água criada pela Anthropic, ela só se aplica às palavras escolhidas pelo cloud, porque eles sabem as regras que eles utilizaram para gerar aquele texto. E aqui algumas dúvidas importantes. Isso torna o modelo mais lento ou mais caro? Aqui eles dizem que não, que a marca da água tem um impacto insignificante na velocidade dos modelos, e como não gera tokens extra, o custo de serviço é praticamente o mesmo. Não é possível rastrear a marca da água, então você não vai saber que aquela marca da água significa de uma organização específica. Não é isso que eles querem nessa marca da água, é só para identificar se foi escrita pelo cloud em um padrão de probabilidade. Eles fazem isso, eles estão explicando aqui também, ó, principalmente na forma global, porque eles ainda não têm uma maneira duradoura de restringir sua aplicação por região. Então, dessa maneira, eles conseguem dar uns cortes aí. Eles dizem também que em breve eles vão disponibilizar uma API de detecção de marcas da água. Isso vai ser interessante também para alguns usos. E quando o cloud gera um arquivo compatível de imagem, eles já anexam na credencial isso aqui. Mas, gente, isso aqui não impede, por exemplo, se uma pessoa faz uma criação com uma inteligência artificial, eles mesmos falam aqui, se a pessoa fizer várias edições nesse texto, isso já significa que pode ter sido gerado pelo cloud, mas que um humano foi lá e interviu nisso. Ele mostra aqui, ó, uma edição leve provavelmente não removerá a marca da água exatamente. Uma escrita completa, onde cada palavra é substituída, sim. Nesse último caso, é discutível se o texto ainda pode ser descrito como gerado por IA, uma vez que a pessoa mudou completamente. As marcas da água também vão funcionar para as traduções, isso é interessante. E eu acho que esse é um movimento importante também, para a gente começar a criar mais leis e regras para a inteligência artificial. Tá meio que uma terra sem lei ainda. Eu tava olhando aqui no Product Hunt os melhores agentes de inteligência artificial de 2026. E olhando todos eles, quando você presta atenção, fica uma coisa bastante clara para mim, pelo menos. No início do ano, a ideia era criar novos agentes. Agentes genéricos que faziam coisas específicas. E hoje a gente já consegue ver um contra-argumento disso aqui. Os agentes agora, eles trabalham em tarefas específicas dentro de um produto ou de um processo que já existe, dentro de um fluxo. Tanto é que, se você olhar, por exemplo, o Gira, quem usa o Gira já sabe disso. Os agentes estão a todo momento em momentos específicos. Os agentes do Notion, mesma coisa. Se você pega o OpenClaw, ele faz coisas específicas dentro do seu processo de trabalho. O Eleven Labs, mesma coisa. Então, a ferramenta certa para o momento certo do teu trabalho, ela bate qualquer outra ferramenta que esteja na moda. Falo isso para você não ficar atrás e desesperado de novas ferramentas que estão surgindo, dizendo que vai desbancar qualquer outra. O importante é uma ferramenta que se acopla bem dentro do seu processo e dentro dos produtos que você está utilizando também. Por isso que as próprias empresas estão trabalhando fortemente nos seus próprios agentes de inteligência artificial, porque o Notion, por exemplo, é uma ferramenta que andou muito rápido nisso e ele deixou o Notion ainda mais forte do que ele já era. Já vale mais a pena, por exemplo, utilizar a ferramenta do Notion, o agente do Notion, do que utilizar uma externa e se conectar com o Notion. É nesse tipo de coisa que eu tô falando que os agentes estão evoluindo cada vez mais, no meu ponto de vista. E aí, qual que é o seu ponto de vista? Você consegue enxergar dessa maneira também? Então fica também essa mensagem de que não importa a ferramenta que você vai utilizar, não importa o nível que vai trabalhar, importa ter clareza se isso vai resolver seu problema de gestão, se vai resolver teu problema de decisão. Organização e ferramentas são o meio, não é o resultado final. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou chamar você para se inscrever na minha newsletter chamada 2 Minutos. É uma newsletter gratuita, onde todas as quartas-feiras eu trago um conteúdo exclusivo que só vai para lá. Talvez depois eu leve para outro lugar, mas sempre a raiz é de lá. Trago bastante bastidores dos meus trabalhos também, coisas que eu tô trazendo aqui também, mas lá eu trago às vezes com mais detalhes e que talvez você possa gostar também. Valeu? Até o próximo vídeo.